Juízes, capítulo 3. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Versículo 6. Ignorando a ordem de Deus, os homens de Israel cobiçaram e tomaram para si as mulheres de Canaã. Selaram o seu total descaso com o assim diz o Senhor. Firmaram aliança entre o santo e o profano, e o resultado disso foi idolatria e escravidão. Dormindo com o inimigo, Israel gerou uma descendência ainda pior que a anterior, pois não tinha a referência de pais tementes a Deus, e sim de pais coniventes com o erro. O casamento é um passo que deve ser dado com todo o zelo e cuidado. A união entre um homem e uma mulher tem mais impacto social do que possamos imaginar. Assumir tal compromisso sem a devida preparação e certeza da aprovação divina é arriscar ter sua vida marcada por traumas e feridas difíceis de cicatrizar. E quando a emoção e o romance inicial assumem o controle da razão, decisões são tomadas precipitadamente, dando início a um relacionamento sem estrutura para suportar as dificuldades da vida a dois. O grande erro dos filhos de Israel nesse quesito foi o jugo desigual. A mistura com os povos pagãos causou grande ruína ao povo de Deus, levando-o à mesma condição de escravidão que seus pais viveram no Egito. O jugo desigual, contudo, não se trata apenas de diferença de crenças, mas de tudo que possa causar danos a curto ou longo prazo no casamento e na família. Existem casamentos entre cristãos que terminam em divórcio, simplesmente porque o tempo de namoro não foi maduro o suficiente para perceberem que apenas o romance não é o bastante para sustentar o matrimônio. Fossem eles como Israel, ao Senhor em humilhação, e Jesus, o justo juiz, lhes mostraria o caminho excelente de um casamento feliz e abençoado. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador. Da mesma forma, Deus deseja nos libertar de todos os males que fazem de nosso século tempos difíceis. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Foi por tomar para si das mulheres da terra que os filhos de Deus se corromperam na época de Noé. Gênesis, capítulo 6, versículo 2. O Senhor não enviará mais um dilúvio sobre o mundo, mas virá com juízo definitivo. Até lá, em tempo de graça, Ele nos suscitou o libertador. Mas Jesus não invade a vida e nem o casamento de quem não clama por seu auxílio. Ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se você ainda não deu o passo inicial para o casamento, entregue este assunto nas mãos de Deus, certo de que será um passo dado de forma racional. Se, porém, você já vive um jogo desigual, saiba que Jesus tem o poder de santificar o seu casamento. Basta reconhecer que necessita e depende dele, crendo que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Bom dia. Libertos por Cristo. O desafio desta semana é para os casados. Além do culto familiar diário, separe um horário do dia para fazer com seu cônjuge um culto especial do casal. Orem e leiam a Bíblia juntos. Se o seu cônjuge não for cristão e não aceitar o desafio, não se preocupe. Ore por ele e torne esta semana a mais especial de sua vida. Jesus lhe ajudará. Rosana Garcia Barros.